Perfeito. Essa sua fala vai muito ao encontro da próxima pergunta que eu ia fazer aqui. Que bom que você já adiantou um bocado, e eu quero ouvir a Thaísa também sobre isso. Antes, eu queria só ler um trecho de uma música dela, que é Agito e Uso, ela falando sobre a música, não um trecho da letra, perdão. Ela falando sobre essa música. Ela declarou, eu não consegui pegar qual veículo. Ela diz assim: sim, fui apedrejada. Se bobear, continuo sendo. Infelizmente, ainda existem as pessoas de mente estreita e de preconceitos contra tudo. E essa letra, Agituso, fala de liberdade, de irreverência, né? A Ângela, ela não fazia concessões. Era, como a Márcia trouxe, né? Era escândalo, era emoção, era verdade. Como vocês veem esse lugar de autenticidade dela na história da MPB? Como essa autenticidade influenciou a recepção do trabalho dela pela crítica e pelo público? Vocês acham que essa postura dificultou ou fortaleceu a carreira dela? A Márcia já deu um tratado aqui bonito sobre isso também, mas eu queria, de repente, ouvir um pouco mais a Thaís falando sobre isso. A Thaísa, perdão. Eu já ia corrigir, eu falar, Thaísa. Bom, acho que sim, acho que não tem como dizer que não, né? Não tem como observar a história da vida da Ângela, principalmente dentro desse espectro que a Marcinha trouxe, de uma sexualidade desviante, de um papel de gênero extremamente contrário ao que se previa para a mulher da época. Mais na frente eu quero falar um pouquinho sobre a questão da lei do divórcio, do casamento, o que representava isso tudo para a mulher ali quando elas estavam sendo criadas, né, na infância, na adolescência delas, dessas mulheres, da Ângela também. Então, assim, acho que não tem como a gente dizer que não atrapalhou. Afinal, a gente tinha um debate na sociedade muito muito conservador, óbvio, né? Isso aí parece bem redundante de ser dito, mas é importante ser dito o como era conservador, né? Para a gente não cometer o gesto anacrônico de olhar para os anos 70 com os olhos do presente, achando que o nosso conservadorismo de hoje, né, da sociedade brasileira, do debate público político brasileiro, é o mesmo de lá de trás. Vamos lembrar que a gente tinha um país essencialmente católico, que ali, no início dos anos 60, fazia a marcha da família com Deus e com a propriedade, né? Então, os valores do catolicismo, eles estavam muito enraizados na sociedade e ditando os costumes de uma forma muito genuína, muito naturalizada na mente, no pensamento das pessoas, assim, das pessoas comuns, das pessoas dos cidadãos, das pessoas de bem, né? Então, acho que assim, existe um mercado midiático, existe uma indústria midiática e fonográfica, existia até onde a corda podia esticar. E é muito interessante você pensar o quanto que, por exemplo, o Caetano e o Gil, que entraram mesmo, como a Marcinha falou, numa vibe andrógena ali, muito com os Doces Bárbaros também, né? E o Ney e tal, encontraram um mercado ali que os recebesse, e a Ângela não encontrou. E eu acho que isso pode também estar atrelado ao fato de não terem várias Ângelas, né? Porque, bem ou mal, a androgenia. No filme do Ney tem uma cena, né? Que é o pai do Ney assistindo pela televisão e um locutor falando: Você sabe o que é andrógeno? Então você vê que adentrou ali uma cultura de massa, uma cultura que chocava a sociedade, mas num lugar quase que fetichista na própria sociedade, de falar, de rir daquilo ali, mas rir com aquilo ali, e de alguma forma, permitir que esse estranhamento com o andrógeno adentrasse o dia a dia das famílias ali. É claro que isso não diminui o quanto que isso dificultava o acesso e tal, mas de alguma forma houve ali um mercado para androgenia. Você tinha isso lá fora com David Bowie, etc., com o Mick Jagger e tal.
Porém, a Ângela, eu não vejo que dentro do mainstream, por isso que a Marcinha fala que é o lado B, né? Isso é muito importante ser colocado do ponto de vista de mercado. Eu não vejo que dentro do mainstream tinha algumas Ângelas para se aliarem e formarem algum tipo de produção que seria recebida, talvez de uma forma mais amena por parte da sociedade brasileira. Então, por ela ter ficado na margem, eu acho que ela abraçou a margem. Eu acho que ela se inscreveu na margem, se fundou ali, fundou a sua subjetividade, ela se fundou enquanto sujeito, enquanto artista, nesse lugar que não se encontrava com a sociedade brasileira. E acredito que isso possa ter trazido para ela danos, né, e consequências, até do ponto de vista pessoal, entendeu? Mas isso se reflete com certeza do ponto de vista mercadológico.